convidada hoje aqui no Jornal 96 é a neuropsicóloga Kátia Nogueira. Juntamente com Viviane de Paula Viana, ela está lançando, as duas vão lançar amanhã, o livro Tirando de Letra. É um livro box voltado para a aprendizagem, a comunicação de pessoas que sofrem do transtorno do espectro do autismo. Inclusive ontem, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E bastante oportuno a gente tratar desse assunto. Quanto mais informação, melhor. Bom dia, Kátia. Bom dia, Jorge. Primeiro, explica pra gente como é que funciona o Tirando de Letra, porque na verdade é um livro box, até tem um lado lúdico, né? Ele é praticamente um jogo, né? Onde são cartas que vem a expressão idiomática e vem um desenho também. Então, por exemplo, você tem uma expressão, enfiar o pé na jaca. E aí, em seguida, você tem a descrição de uma história com um desenho, que seria, no final de semana, Marta enfiou o pé na jaca. Comeu frituras e doces em excesso. Comeu tanta bobagem que teve dor de barriga. Ela exagerou. O que a expressão quer dizer? Né? Enfiar o pé na jaca quer dizer o quê? Então, essas coisas que a gente costuma dizer, os ditos populares, que a população com autismo muitas vezes não entende essa coisa que está nas entrelinhas. A compreensão deles é muito literal. Então, por ser literal, quando você diz enfiou o pé na jaca, o que eles imaginam imediatamente é que tem uma jaca na sua frente e que você vinha caminhando e enfiou o pé na jaca. Né? E eles quando têm dificuldade de abstrair, né? Isso. A compreensão abstrata deles, ela é bem mais difícil, ela é aprendida. O duplo sentido, que é uma coisa muito comum, né? A ironia, né? Então, essa é uma grande dificuldade para essa população. Então são várias expressões, né? Que são apresentadas e contextualizadas para... Isso, a intenção é que sempre haja um mediador, né, para que possa ir ensinando esse indivíduo a compreender o que quer dizer aquela expressão. Esse mediador é o quê? Ele pode ser pais, um pai, o irmão mais velho, um tio, ou mesmo o terapeuta que trabalha com a criança. Aliás, o envolvimento da família é muito importante, né, no desenvolvimento de pessoas que têm o TEA, né? Isso, porque é o mundo dele, né? A família praticamente é o mundo de todos nós, é a nossa família. Então, se a gente não conseguir ter esse convívio e esse dia a dia favorável, né? Com bastante harmonia, você acaba tendo limitações. Então, essas limitações acabam tendo segregação dentro da própria família. Então, é importantíssimo que todos nós... que tenhamos alguém na família acometido do autismo, soubéssemos lidar com ele, né? A família, como você falou agora, tem um papel fundamental nessa relação e também no desenvolvimento do autismo. E o que você recomendaria a ela? Além, claro, de paciência e de procurar entender esse mundo. Eu acho que, acima de tudo, é saber entender quais são os limitadores desse indivíduo. Porque, por exemplo, se você tem alguém que tem um braço quebrado ou tem alguma questão muscular no braço, você vai ajudar essa pessoa a ter acesso às coisas que ele tem mais dificuldade de ter acesso. Então, o indivíduo que tem autismo, na medida que você conhece quais são essas limitações, você ajuda ele a atingir melhor esses objetivos. Não é que você vai estar fazendo por ele, não é essa a intenção, que a família entenda tanto a ponto de não deixar ele fazer e fazer por ele, mas de ir dando auxílio e dando ajuda conforme o necessário até que ele consiga atingir sozinho. Quando é que você sentiu a necessidade de se dedicar a essa obra, ao Tirando de Letra? Eu vi que você, como neuropsicóloga, se juntou a uma comunicadora. Isso, juntos, que é a Viviane, né? Isso, a Viviane é jornalista. Então, o que aconteceu? A Viviane veio de Brasília e me procurou para acompanhar o filho. Né, que tem autismo, é um grau leve, né, um menino mega inteligente, mas tem muita dificuldade de comunicação social e de interação social.
E, a princípio, ela me pediu para auxiliar ela em um livro, onde esse livro a história dele era um menino que queria morar no abraço, que é a história de Francisco que queria morar no abraço da avó. Um livro lindo. Mas nenhuma editora comprou a ideia. Então, quando ela mostrou a ideia para a Matrix propôs a ela que fizesse um outro material. Matrix é uma editora de São Paulo. Isso, é a editora que está lançando esse livro, né? E aí ela me chamou para fazer a parceria com ela, então, de adaptar o que ela tem como comunicadora para o público com autismo. Então, muitas vezes, quando ela colocava algumas expressões, por ela ter um nível intelectual altíssimo, né, ela também colocava muitas coisas que a própria população não iria entender. Então, o meu papel no livro foi adequar todos os contextos a um contexto que a população com autismo pudesse entender. Levando sua experiência, né, do consultório, né, de todo o trabalho que você já realiza há muito tempo. Kátia Nogueira já foi me entrevistada aqui em outras épocas, né? Isso. Tratando do mesmo assunto, ela que se especializou ao longo de todos esses anos e é uma das referências sobre o autismo aqui no Rio Grande do Norte, que essa conscientização em torno do transtorno do espectro do autismo vem ganhando muito espaço na sociedade, né? Isso é bom, né, Kátia? Eu digo assim, hoje a gente tem muito diagnóstico de adultos. E acaba que quando você tem o diagnóstico de adultos, é interessante porque às vezes as pessoas pensam que quando chega o diagnóstico, e principalmente aos pais, quando chega um diagnóstico de uma criança, é como se fosse uma sentença. E quando você dá o diagnóstico para um adulto, ele é extremamente libertador, porque aquele adulto que não sabia por que ele era daquele jeito, por que algumas coisas eram tão difíceis para ele, quando chega o diagnóstico, parece que chega mais fácil para ele entender por que ele agia daquele jeito e aí, então, tentar realizar algumas modificações no comportamento dele. Se torna mais simples. Quer dizer, o autoconhecimento aí é importantíssimo, né? Aliás, muita gente procura isso nos consultórios, né? Isso. No trabalho da psicologia, se conhecer. E às vezes não entende porque agia de uma forma. Às vezes não é uma questão do funcionamento emocional, e sim do funcionamento estrutural do cérebro. E o aprendizado avançou muito? Em relação ao autismo? Sim, a gente tem avançado bastante em relação principalmente a saber como ter mais acesso a eles, como conseguir, digamos, que a nossa sociedade esteja pronta para aceitá-los e que eles também possam aceitar os limitadores da sociedade. Porque quando você encontra, por exemplo, um indivíduo que antigamente era o Asperger, que é o leve hoje, né, que ele tem pouca distinção entre a população típica, mas ele tem um QI muito alto. É o autismo de alto desempenho que Isso, fala, né? de alto funcionamento. Então, assim, ele sempre vai botar a culpa em você. Asperger, mas é Asperger, né? Asperger, o termo vem do alemão, né? Então, por isso, mas no brasileiro é o Asperger mesmo, né? E esse aí, inclusive, são as pessoas que são cometidas desse aspecto, elas são tidas como gênios, né? Porque são, mas elas têm habilidades em algumas ilhas, né? Elas são muito, muito inteligentes, principalmente na área de física, de eletrônica. Então, você vai ter essas pessoas excelentes. O texto delas é um texto excelente. E me diga uma coisa, quais são as características? Só para o nosso ouvinte, alguns conhecem, alguns já tiveram contato com as informações, né? Tem casos na família, próximos, mas de um modo geral, como é que a gente... Bom, o déficit principal é um déficit na comunicação como um todo, a comunicação social e nos comportamentos. Então, você vai encontrar comportamentos repetitivos, aquele comportamento de dar pulinho, de andar na ponta dos pés. A principal questão é a questão da qualidade do olhar. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas meu filho olha. Ele olha e desvia o olhar. Agora, eu acho uma coisa extremamente interessante, é assim, se você está falando com um autista, dificilmente ele vai manter o olhar fixo em você. Agora, se ele está falando com você, ele mantém o olhar em você e espera que você mantenha o olhar nele.
Então, nesse momento, eles são extremamente egocêntricos, né? Porque você precisa estar prestando atenção neles, se você está conversando com eles. E não gostam de que mude a rotina deles, né? Eles têm alguma resistência à rotina, porque isso organiza muito. Eu não fujo muito assim de nós que nos consideramos típicos, né? Porque a gente costuma usar uma agendinha para organizar o nosso dia. E quando alguma coisa quebra, parece que desorganiza toda a nossa agenda. Então você imagina um indivíduo que ele já tem uma estrutura cerebral muito sistemática. O quanto desorganiza realmente quebrar essa rotina. Diagnóstico é clínico, não tem cura, né, Kátia? Não tem cura. Você consegue se tornar indistinguível, muitas vezes, com um bom tratamento. Na maioria das vezes, a gente tem crianças que iniciaram com 1 ano e meio o tratamento e hoje, aos 3 anos, praticamente estão indistinguíveis em relação aos pares. Você falou em muitos diagnósticos na fase adulta. Como uma pessoa chega na fase adulta sem esse diagnóstico, o que acontece, geralmente? O que acontece é que você acaba tendo muito mais problemas de relacionamento, a gente vive num mundo social, então você tendo muito mais problemas de relacionamento, você vai tender a muitas mais comorbidades. Então, problemas comportamentais como agressividade, auto e heteroagressividade, depressão, tentativas de suicídio. Então, você tem comorbidades bem sérias em relação a um diagnóstico não bem feito na infância ou adolescência. Pois é, quanto mais informação, melhor. E o Tirando de Letra, esse livro box que vai ser lançado amanhã, que ajuda nessa comunicação, nesse desenvolvimento, na aprendizagem de jovens, né? E como o Kátia falou, é um envolvimento que se tem, porque não é apenas um livro, é praticamente um jogo também, né? É uma brincadeira, né? Digamos assim, você vai trabalhar as expressões, a forma de comunicação, as várias formas de comunicação, brincando com a família e com os seus. É isso aí. Então faça o chamamento para tudo. Então, amanhã, né? Amanhã, dia 4, na Livraria Saraiva, no Midway. A gente espera todos a partir das 18h30. É isso aí. Obrigado, Kátia, mais uma vez, por sua presença também, aqui. Jorge. Boa sorte e sucesso com o livro, hein? Que você Obrigada, tire aguardamos de letra. todos. É isso aí, obrigado. A todos um bom dia, o Jornal vai ficando por aqui. Você acompanhou no Jornal 96. Governo e servidores voltam a debater o pagamento dos salários em reunião hoje. Contingenciamento do Orçamento Geral da União deve bloquear mais de 70 bilhões de reais em emendas para o Rio Grande do Norte. Guarda Municipal apreende revólver com adolescentes numa escola de Natal. Ministério Público denuncia policial militar por estupro e assassinato da jovem Zaira Cruz. Permissão internacional para dirigir pode ser solicitada pelo portal do Detran. Libertadores, Palmeiras perde na Argentina, mas quem ganhou ontem foi o Atlético Paranaense, venceu o Boca Juniors. Chovendo muito em Natal, hein? Até amanhã. Daqui a pouquinho, Padre Francisco Fernandes aqui no Jornal. Aliás, Jornal não. Na sequência da programação da 96. Tchau, até amanhã.